Você está no Contexto do Fim, um canal que traz as mensagens da cruz através de histórias comuns, com o pastor José Carlos. E se você ainda não é inscrito no canal, peço que se inscreva, ative o sininho, compartilhe e comente. Vamos ao vídeo. A realidade e a imitação da vida. Esse é o tema que nós vamos tratar nesse vídeo. E olha só, entrando em certo ambiente, me deparei com lindas flores ali, enfeitando aquele lugar, deixando bem bonito, né? As flores eram belíssimas. Então eu fotografei aquela cena em minha mente e me pus a refletir sobre o que Deus criou e o que o homem cria. Daí foi que nasceu então essa reflexão que quero compartilhar com você, baseada nas Escrituras. Olha só, passei um tempo refletindo sobre a criação de modo geral e me pus a pensar no contraste entre a criação de Deus e a criação do homem. Comecei então a entender que o homem criou as flores artificiais, usando um padrão que são as flores naturais, ou seja, o homem usou aquilo que Deus criou para criar as flores artificiais. Devemos admitir que as flores criadas pelo homem são muito lindas, são tão lindas quanto as flores naturais criadas por Deus. No entanto, existe uma questão que diferencia profundamente as flores naturais das flores artificiais criadas pelo homem. A diferença é que, por mais parecida que estejam com as flores naturais, o homem não consegue gerar vida nas flores artificiais que ele criou. Há uma grande diferença nisso, e a gente pode se posicionar sobre o que nós podemos aprender com essa reflexão. Olha só, Deus nos criou conforme a sua imagem e semelhança. Dito isso, nós sabemos que Deus nos deu também poder sobre toda a criação, a fim de que pudéssemos administrar tudo o que Ele criou nessa terra. E olha só, amados, é impressionante ver a capacidade do homem de criar, de evoluir, de se superar. Nenhum animal, por mais inteligente que seja, supera o ser humano em inteligência, em criatividade, em poder. Por exemplo, o João de Barro ainda constrói a sua casa do mesmo jeito desde a sua criação. Assim como também os outros passarinhos sempre fazem seus ninhos do mesmo jeito, sem nenhum sinal de evolução. Talvez até porque nem precisam, né? Já o homem, por sua vez, tem se evoluído em tudo que faz. Ele exerce domínio sobre todos os animais, adestrando-os para trabalhar para si mesmo, para guardar a casa, puxar o arado e transportar coisas. Enfim, o ser humano exerce um domínio sobre toda a criação, como foi estabelecido no princípio. Embora para muitos de nós ainda falta o domínio próprio, talvez esse seja o mais complicado, né? O domínio próprio, que só é possível pelo agir do Espírito Santo em nós. Há homens que exercem forte domínio sobre muitos, mas não exercem domínio sobre si mesmos. Interessante, né? Por conta disso, há pontos negativos que deixam o homem numa tremenda desvantagem em relação às outras criaturas. O primeiro ponto é que o homem é o único ser vivo que destrói o ambiente em que vive. Nenhum outro animal faz isso. Segundo ponto, o homem é o único que se volta contra a sua própria espécie. Haja vista a bomba atômica, né? Bom, guerras e tantas outras coisas, né? Terceiro ponto, o homem é o único que se volta contra aquele que o criou, que se volta contra o seu Criador, contra Deus. E refletindo sobre isso, eu me lembrei de uma antiga música de Zé Ramalho, chamada Cidadão. Não é uma música evangélica, não tem nada de evangélico aí, tá? Só para constar, né? Uma música do meio cristão. Mas fala da injustiça sofrida por um construtor, um pedreiro, que foi impedido de entrar nos prédios que ele ajudou a construir. Tem uma mensagem até interessante, embora não bíblica, né? Mas que nos faz pensar em certas coisas à luz da Bíblia. E olha só, porque nesta música há um trecho no final que me chamou muito a atenção, é por isso que eu estou incluindo aqui esse trecho dessa música para você entender. Esse trecho diz o seguinte: rapaz, deixe de tolice, não se deixe amedrontar. Fui eu quem criou a terra, enchi os rios, fiz a serra, não deixei nada faltar. Mas o homem criou asa e na maioria das casas eu também não posso entrar. Isso é Jesus falando, né, lá no contexto da música de Zé Ramalho. Bom,
A história humana confirma a relação obstruída entre o homem e o seu Criador, e com o rompimento desta relação com o seu Criador, o ser humano continua criando e evoluindo, porém, nada se perpetua. Pelo contrário, enquanto ele cria o que é artificial, destrói o que é natural. Ele se esquece que é a natureza criada por Deus que primeiramente o mantém vivo. É a natureza criada por Deus. Deveria, pois, se lembrar, então, que, afinal, fomos criados do pó da terra. E é da terra que extraímos tudo o que precisamos para continuarmos vivos. E é para a terra que voltará a nossa carne, conforme a sentença dada a Adão na ocasião da queda. Ouça o que diz em Gênesis, capítulo 3, versículo 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Pensando nisso, me veio à mente uma grande verdade. Ao desligar-se da sua fonte de vida, que é Deus, o homem entra num estado de morte por causa do pecado. Porque diz a palavra, o salário do pecado é a morte, né? Na verdade, a consequência do pecado é a morte. Como uma lâmpada que se apaga quando lhe falta a energia elétrica. Assim também é o homem. Quando lhe falta a luz de Deus, que é a sua fonte de vida, ele se apaga, entrando num processo de morte eterna. Interessante é que as plantas artificiais feitas pelo homem podem até enfeitar o ambiente. Elas não murcham, não precisam ser regadas com águas nem adubadas, né, que façam, né, para ter aquelas plantas sempre ali. Mas, por outro lado, elas não frutificam, elas não se reproduzem, elas não têm vida em si mesmas, só aparência e nada mais. Quantos de nós, seres humanos, não temos vida, não tem vida dentro de si, só tem a aparência, né? Uma vida oca, vazia. Mas, diferente das plantas naturais que se renovam e se reproduzem, mantendo-se vivas suas espécies através daquelas que gerou. Então, as plantas naturais, elas se mantêm vivas através de outras plantas geradas por ela mesma, coisa que as plantas artificiais não conseguem, porque são mortas. Não morrem, porque não têm vida, e não havendo vida também não haverá morte, né? Por outro lado, tal como são as plantas artificiais, assim também é o ser humano longe de Deus. Não. Desconectado da sua fonte de vida, ele é visto por Deus como um ser morto, sem vida. Isto porque o sentido da vida, segundo a Bíblia, está profundamente ligado ao nosso relacionamento com Deus, nosso Criador, nossa fonte de vida. Ouça o que diz em Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 5. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o principado da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Olha o que ele diz, que Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. E pela graça, hoje nós somos salvos. Amado, quando entregamos nossa vida a Jesus, então nós começamos a compreender o propósito mais profundo da nossa existência. Em Provérbios, capítulo 3, versículo 6, está escrito: reconheça o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Esse versículo destaca a importância de buscar a orientação divina em todas as áreas da nossa vida. A vida, em sua essência, é definida pelo desejo de agradar a Deus em tudo o que fazemos. Isso significa andar na luz de Jesus, estar conectado com a fonte de luz, sem jamais perder de vista a cruz, na qual Ele nos substituiu, morrendo em nosso lugar. Isso é importante. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, encontramos a forte afirmação de Jesus que diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Foi para isso que Jesus veio, para gerar a verdadeira vida em nós. Essa afirmação revela que Jesus veio nos dar uma vida plena, significativa, uma vida que vai além das preocupações, aquisições, desafios terrenos e temporais dessa existência.
Nele encontramos a verdadeira paz resultante do propósito para o qual nós fomos criados, para a glória de Deus. No primeiro capítulo de Salmos, nos deparamos com uma profunda afirmação que endossa essa verdade, mesmo escrita há centenas de anos antes de Jesus vir ao mundo. Ouça o que Davi diz no Salmo 1, que diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Forte, né? Para concluir, eu quero fazer-lhe uma pergunta. O que você quer ser? Uma linda flor artificial que não morre porque não tem vida? Se não tem vida, é porque já está morto? Ou uma flor natural que morre para viver uma nova vida? Vida que é ilustrada pelo batismo. Pense nisso. Espero que você tenha se identificado por essa mensagem e, se foi, compartilhe aos seus amigos e aos seus contatos para que também possam ser edificados, tá? É uma mensagem evangelística, né? Que serve para as pessoas tomarem posicionamento. Tanto as que já tomaram, né, manterem os seus posicionamentos, e outras que nunca tomaram porque nunca compreenderam, e através, então, dessa reflexão possam entender a importância de entregarem suas vidas a Jesus para que sejam salvas, para que a vida de Deus possa ser gerada nelas. Aí sim elas terão a vida eterna. Amém? Deus abençoe e até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus. Obrigado por acessar este canal e aguarde novas postagens que vão edificar a sua vida. Não esqueça de se inscrever se ainda não é inscrito, de dar um joinha, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo. Deus te abençoe!